Oi, o Sem Censura está começando agora. Hoje vamos falar de imigrantes, de gente que veio para o Brasil e ajudou a construir o país, está ajudando a construir. A empresária Hannah Ahmed Kauli chegou ao Brasil na década de 70, fugindo da Guerra do Líbano. Há mais de 20 anos, a Hannah é dona de uma loja de produtos árabes no Mercado Central de Belo Horizonte e faz algumas das coisas que vende, como pão, por exemplo. No final dos anos 40, a Segunda Guerra Mundial castigava a Romênia e a família do executivo Alexandre Marcel resolveu deixar o país. Estiveram em campos de concentração na Itália, passaram pela Turquia, até chegar ao Brasil. O Alexandre tinha então 6 anos de idade. Hoje ele trabalha no mercado financeiro, tem filhos brasileiros, né? E vai contar um pouco da história dele pra gente. O inglês, em visita ao Brasil, se casa com uma cearense e volta para a Inglaterra, onde nasce o Henry Barclay. Ele trabalhou no mercado financeiro, fez MBA nos Estados Unidos e agora, de volta ao Brasil, está criando um site de vendas coletivas na internet. O cronista Michael Kapp trocou a vida dos Estados Unidos pelo Rio de Janeiro, começou trabalhando como freelancer para jornais americanos, se casou com uma piauiense e conta as histórias sobre as diferenças culturais entre brasileiros e americanos no livro Tropeços nos Trópicos, Crônicas de um Gringo Brasileiro. Outro gringo brasileiro é o músico americano Bruce Henry. Há mais de 40 anos no Brasil, o Bruce já tocou com algumas das maiores estrelas da nossa música, como Ney Matogrosso, Caetano Veloso. Enfim, está organizando uma parte do Rock in Rio. O empresário gaúcho Ivan Sandini sempre quis saber a história da família dele. Começou a pesquisar em cartórios, igrejas, e quando viu, a pesquisa tinha ficado mais séria do que ele imaginava. Ele hoje vive desse trabalho e ajuda muita gente a descobrir mais sobre o seu passado. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail, por Twitter e pelo Facebook. Eu vou começar ouvindo a história do Alexandre, que é uma história movimentada, né? Aparentemente sim, mas muito mais, ela começou com os meus pais. Eu fui trazido para o Brasil em 1949, quando eu tinha 6 anos de idade. Os meus pais, eles saíram da Romênia em 1938, aparentemente, e tinham um contrato, porque meu pai tinha uma pequena orquestra musical, composta por 5 membros, 2 católicos e 3 judeus. E eles tinham sido contratados por Oriente Médio e para lá foram tocar. E a guerra os pegou e eles não puderam mais voltar para a Romênia. Graças aos partícipes católicos, eles foram contratados por diversas outras nações. No Iraque nasceu minha irmã e eu fui parar no Irã, onde eu nasci e lá fiquei até os 2 anos de idade. Com a guerra terminada em 1945, foram para a Turquia, depois para campos de refugiados na Itália. E em 1949, eles receberam um título para virarem agricultores do Brasil. Papai nunca na vida tinha segurado numa paz sequer. E viemos para cá em 1949, onde tivemos toda a educação. E uma coisa que me chamou a atenção é porque, na medida que você é jovem, você se torna logo brasileiro, se apropria da língua. E foi uma coisa muito curiosa, porque você acha que você veio salvar o Brasil. Até que quando eu tinha mais ou menos 20 anos, aconteceu a Revolução de 1964, e o Brasil tinha uma dívida externa gigantesca, que era de 6 bilhões de dólares, ridícula hoje em dia. E fizeram uma campanha de ouro para o bem do Brasil. E os meus pais, classe média, tiraram a aliança e deram. Então foi nessa ocasião que eu entendi a importância do Brasil na nossa vida. Me formei economista, depois fui implantar uma indústria petroquímica no Centro Industrial de Aratu, voltei para o Rio de Janeiro em 1971, entrei no mercado financeiro, depois tive um banco, o Banco Fator, posteriormente vendi o banco, comprei uma corretora de valores, resolvi tardiamente fazer a faculdade de Direito, fiz a faculdade, me formei, depois resolvi fazer pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas
Me casei em 1977, tenho 3 filhos maravilhosos, todos brasileiros, enfim, e devo toda a minha vida ao Brasil. Me conta um pouco desse pai, ele tocava que instrumento? O papai tocava todos os instrumentos de corda e de sopro, enquanto que os católicos tocavam instrumentos pesados, que era contrabaixo e piano. Dirá você por quê? Porque para os judeus eles eram adestrados a instrumentos de fácil transporte, aqueles que eles pudessem carregar quando fugissem. Que loucura. É verdade. Então, e ele veio aqui para o Brasil, tocou durante algum tempo, inclusive, na Orquestra Sinfônica Brasileira. Quando ele entrou como agricultor, ele chegou a trabalhar na terra? Nunca. Chegou direto, a orquestra foi logo contratada no Copacabana Palace, depois, isso também não rendia todo o sustento, e ele aí tocou na USB. E depois, então, papai era poliglota, e o que nos obrigou também a falar todas as línguas possíveis, que ele achava que isso era um patrimônio que você carregava. E é mesmo. E ele acabou entrando no comércio e foi trabalhar numa grande empresa que negociava joias, uma das maiores do país, e lá ficou 20 anos até se aposentar. E ele contava essas histórias? Ele contava, e muitas delas nós testemunhamos, vivemos juntos essas dificuldades todas, e a memória, afinal de contas, 5, 6 anos, você não perde a memória com facilidade. Vocês vieram direto para o Rio? Nós viemos direto para o Rio, não passamos sequer naquela triagem famosa da Ilha das Flores, que os imigrantes da época eram triados. Tipo chegada de navio, aquela coisa toda que aconteceu imediatamente no período pós-guerra. Você veio quando, Hannah? Eu veio 13 de maio de 76, na Guerra Civil, no início da Guerra Civil, tinha começando um ano. 13 de maio de 76, cheguei ao Brasil. Cheguei com 3 filhos, meu marido e eu, sem saber falar português, sem saber falar nada. Só inglês e árabe e isso aí. Mas aí eu morei um pouquinho em Santos, em São Paulo. Depois o pai de meus filhos descobriu que a maior pessoas árabes moram em Belo Horizonte, resolveu veio Belo Horizonte. Passei em muitas subidas e descidas com imigrantes. Aí agachei as mãos e falei, agora eu tenho que viver aqui, acabou e pronto, eu vou trabalhar. Antes que acontece isso, Leda, eu vou te contar uma coisa muito interessante. Eu não sabia que o estado de Minas Gerais que não tinha mar. Para mim, era tudo o Brasil, todo o país tinha mar. Aí um dia falei para meu marido, olha, eu vou levar as crianças para o mar. De dia que nós chegamos do Santos até hoje, nós não fomos ao mar. Ele olhou assim e falou para mim, mar, aqui não tem. Aquele foi para mim o fim do mundo. Você me trouxe numa cidade que não tem mar. Ele falou, não é todas as cidades aqui tem mar. Por que você não me falou? Comecei a chorar. Como é que não tem mar? Um estado igual o estado de Minas Gerais não tem mar. Isso não esqueço nunca. Outra coisa que aconteceu comigo foi no supermercado para comprar lentilha. Cheguei no supermercado, peguei um saco de uma ervilha verde seca. Eu fui para casa para mim fazer arroz com lentilha. Na hora que coloquei aquilo na panela, não deu cheiro de lentilha. A ervilha desmanchou. Eu lembro as coisas até hoje. Às vezes eu rio, às vezes eu chorar. Eu falo como é que as coisas acontecem na vida dos imigrantes. As crianças nasceram aqui ou vieram com vocês? Não, veio 3, veio um de 2 anos e 8 meses, uma de 1 ano e uma de 3 meses. Os dois nasceram aqui. Que vida simples. Nossa, que simples. Deve ter sido uma moleza, né? Nossa, sem falar a língua. E a gente não fala a língua. Se falar inglês, ninguém te atende. Ninguém te atende. Eu lembro lá na Hotel Fernandes, lá em São Paulo, nós ficamos lá hospedados quase um mês. Eu queria água quente para fazer mamadeira para minha filha. Buscava a funcionária, levava no banheiro, mostrava que eu quero mamadeira, água quente. Mas não atendia. E eu chorava, minha filha chorava, tem que comer. Aí depois ligaram para o filho do dono do hotel e chamaram ele. Eu falei para ele que eu queria água quente. Ele falou, agora. Ele foi ferver água quente, colocou naquela jarra de café e falou para as meninas, ela está querendo água quente, mostrou uma madeira, ninguém atendeu. Nós não atendemos que essa mulher fala não.
Ela fala tudo enrolado, tudo errado. Falei, mas você não está falando errado, nem está enrolado. Está falando a língua que eu conheço. Ah, Leda, aconteceu muita coisa na vida da gente. Imigrante não é fácil. Não. Se falar para você que é fácil, é mentira. Primeiro 10 anos na vida de imigrante na terra que não é sua. Um sofrimento danado. E sente muita falta da sua própria terra? Muito. Mas graças a Deus, Leda, hoje eu tenho condição de ir todos os anos. Eu cheguei de lá agora. Ano passado foi 2 vezes. Antigamente a gente era cruzeiro, Leda. Você sabe que $1 chegava até 7 cruzeiros. Para você juntar 3, 4 mil dólares, pagar uma passagem, trabalhar a vida toda não tem isso. Era muito difícil. Mas graças a Deus, hoje em dia, Deus me deu o que eu mereço, acho que. Tudo tem que merece. Hoje em dia eu tenho como viajar, como curtir a vida, como ficar 3 meses lá. E o seu marido fazia o que lá e fazia o que aqui? Trabalhava lá na Marinha. Hoje ele me ajudou muito nisso que nós abrimos. Eu comecei fazendo, não sei se você sabe, no Mercado Central, era um restaurante. E como é que você chegou no Mercado Central? Você Leda, eu fui passear. Eu sou filha de mercadeiro. Meu pai era mercadeiro. Eu fui passear no Mercado Central. Não sei se você sabe, todo o país árabe tem mercado. Não existe um país árabe que não tem mercado. Não existe. Aí todo mundo fala Mercado Central, Mercado Central. Falei, eu vou conhecer este Mercado Central. Na África, o mercado era aquele mercado velho, que as caixas nos corredores, as frutas nas caixas de legumes, de verdura. Freguês não chegava a pegar na banca, não. Aquela bacia de alumínio que brilha. Aí o dono entregava e você acatava das caixas as legumes e a verdura, né? Era um mercado mesmo. Hoje em dia está muito mais moderno, né? Aí cheguei lá, bárbaro aquele mercado. Lindo. Eu adoro. Lindo. Eu acho que eu sou peixe. Se eu sair de lá, eu morro. É minha água lá. Aí cheguei lá, era na Praça da Abacaxi. Já comeu abacaxi lá descascado? Não. Tem na Praça da Abacaxi que descasca na hora para você, a abacaxi, a melancia. Espeita no peito para você comer na hora. Olhei aquele abacaxi e falei, eu vou comer agora. Minha terra não tem abacaxi. Descascou o abacaxi, piquei, falei, olhei assim para ele e falei, olha, eu vou trabalhar neste mercado. Ele olhou e falou para mim, você é louca? Falei, não sou não. Era um domingo. Na segunda-feira já comecei a procurar, cadê o telefone do Mercado Central? Na hora que peguei na administração, liguei, o dono, o diretor do mercado era o senhor Olímpio, que fundou o Mercado Central, o filho de italianos. Na hora que eu estava conversando com ele falava português tudo errado, tudo enrolado. Ele falava, o que você quer fazer aqui? Falei, eu quero vender esfirra equipe, que não tem. Ele falou, se não tem loja, eu vou fazer para você loja. Você vem aqui, eu vou arrumar. Está com 30 anos no Mercado Central. A sua filha, que eu conheci, a Mini. É. A Mini me disse que você faz o pão. Faço. Você faz aquelas coisas todas? Faço tudo. Por isso você não me acha. De manhã eu abro. Eu nunca vi você mesmo lá no mercado. E Você toda não me vez que eu acha. vou a Belo Horizonte, eu vou ao Mercado Central. Não, você não me Depois que eu acha, descobri você a não- sua loja, eu vou à sua loja. Eu sei. Todo E mundo que tem descobre vira freguês. É danado Leda, isso. Né? Doces. Tem as fotos Tem. aqui. Este não, tem importados. Você Doces. traz coisas também. do Claro. Brasil, né? Tem 150 itens importados. Tem doces, fabricação da gente. Toda vez que eu vou lá, eu aprendo uma coisa nova. Eu não cheguei sabendo de tudo, não. Você aprende ainda hoje, assim. Esta vez aprendi outras coisas. Toda vez que eu vou lá, eu procuro outras coisas que eu não sei. Que eu cheguei muito nova, Leda, né? Trabalhava em outras coisas na minha terra. O que você trabalhava? Eu era obstetra. Como assim, obstetra? Você ajudava, era parteira? Isso. Ah, Na minha terra, ninguém vai no hospital. Todo mundo ganha em casa. Eu fazia parto em casa. você era parteira. Eu E sou agora enfermada você- na Faculdade Federal Americana de Beirute. Em enfermagem. CNC, Christian Medical Center. Cheguei a virar cozinheira, doceira. Esse tudo é importado, Leda. Até veio para você Sim, ver. mas isso aqui não é... não, os doces Esse é são o doce que a importados gente também. fabrica. Você fabrica esses este doces? doce, este. Eu pensei que eles vinham Este também. que eu não fabrico, Leda. Eu trouxe para você ver.
Este é o pão que a gente fabrica. Você que faz. Este ninguém faz no Belo Horizonte pão como gengelim, só a gente. E este aí, tudo veio da Síria. Ó, eu veio para vocês experimentar todo mundo, para conhecer esse damasco. Eles Mas tiram é damasco semente. de verdade. É damasco, a fruta. Não é um doce de damasco. Não. Eles tiram a semente e colocam pistache cru. Lá o pistache cru, igual que você compra batata aqui, né? Aqui custa olho de cara. Não, lá não. Aqui pistache cru. Este pera. Pois é isso que eu queria até procurar meu óculos para ver se é mesmo. É pera. Isso aqui é pera mesmo, é a fruta, não é? A fruta. Aí tem maçãzinha, não tem? Este maçã. Ah. Este aí, mais uma pera. Este berinjela branca. Ela é só feita para fazer esses doces. Esses que você chama figo da Índia. Saborosa. Ah. E este é a tangerina. E este é o A damasco. tangerina é linda, olha. Como Mas bonitinha. há mais que vende Não tangerina. é Há mais que bonitinha a vende. tangerina, não? Há É mais que micro vende tangerina. tangerina. Parece, a gente mostrando São na TV doces parece anã. quindim. São árvores anã, Árvores não crescem. anãs, né? Só para fazer esses doces. E aí você faz quibe, bom, você faz quibe esfirra que você prometeu lá para o seu Olímpio, você faz. Faz até hoje. Até Acho hoje. que quem me deu a vida foi quibe esfirra. Eu agradeço a Deus e agradeço o trigo. Que hoje em dia disse que foi no Mercado Central, não foi na loja Dona Ana, igual foi na Roma e não vi papa. Uma parada obrigatória. Esse Olha esfirra da as gente. esfirra da gente. Esse esfirra da gente. Tudo esfirra da Agora, gente. Leda, este aí, ó, uma água de flor de laranjeira. Este é água pura. O suor da flor de laranjeira. Passa noites e noites. Igual que você fala lambique. Vai pingando as suor da flor de laranjeira. A gente usa isso na época que a mulher ganha neném. Dá para a criança fazer Vocês levam chupeta para o hospital, para colocar no bico. A gente não dá chupeta às crianças. Compra aquela pano mais fina, e açúcar candy. Eu mandei eles trazer açúcar candy. É bom comer, você vê que delícia de açúcar. Esse não é açúcar, de cana mesmo. A gente bate Parece umas pedrinhas. açúcar candy. Aí a gente bate com água de rosas e coloca as bolinhas tudo no molho. Na hora que a criança chora, a gente dá na boca, ele fica chupando aquilo, ele fica mais calmo, mais tranquilo, até a mamãe tem leite. Porque todo mundo lá amamenta, ninguém usa chupeta nem mamadeira. Agora, este aí é o pinole, famoso pinole, que todo mundo fala, nossa, que caro. E é 30 mesmo. reais 100 gramas. Falei, gente, é caro. Eu gostaria de ter um pouco, tá? É pinole, é pinole. Pode comer, é gostoso. Obrigado. A gente coloca no carneiro, no arroz com lentilha, no quibe. Pinole, é muito bom. Isso é Pode caro porque rechear o é difícil quibe. de colher, É, Você né? acha que pinole não também faz pesto? Faz molho de pesto, É, de pinole, pinole, com manjericão e azeite. Isso Mesmo. Agora, Leda, esta aí, a famosa que todo brasileiro conhece. Uma doce árabe. Você trouxe Chamará. o mercado. Ela trouxe o mercado central. Queria trazer mais, mas não deu. É uma delícia esse doce. Todo mundo figura. ama isso. Isso de Istambul, né? É verdade. Vocês conhecem. Eu conheço Conhecem bem esse muito doce. bem. Conhecem muito bem. Ele Eu um trouxe branco para vocês transparente, é uma experimentar. delícia. Para todo mundo comer. Você está mais esperto que todo mundo. Toma. Eu sou. Toma primeiro. Localização Vai comer privilegiada. depois no final do programa. Porque senão daqui a pouco está todo mundo falando de boca cheia. É. Isso aqui o que é, hein? Obrigado. Tá, É água de rosa. Ali, ó. Esse é Tem água de rosa. damasco, de rosa, de tudo? Aí, ó. Esse de rosas. E serve para quê, de rosa? Este, sabe que é, Leda? As mulheres lá não vão muito no médico. Água de rosas é igual que você toma um calmante. Ah, é? Você toma um cálice de manhã cedo, um cálice antes de dormir, a gente sente bem, sente que ela faz bem a gente, um calmante natural. Árabe não vai igual você, deu cabeça, corre no médico, não tem isso não. Minha sogra, então, minhas mães,
criou a gente, nunca teve plano de saúde, nunca foi no médico. A vida da gente era isso, tudo feito por a gente. E aquele monte de foto que tem na parede? Tem eles até não trouxeram. com Arafat. Arafat, eles não mandaram, não sei por quê. Tem uma parede, assim, de fotos. Cheia do Estado de Minas. Hoje em dia, do Estado de Minas, tem medalhas. Este é o Dia das Mães, foi Mulheres do Mundo. Mulheres do Mundo, essa matéria. E este eu aqui, ó, de novo, ali lá em cima, eu como um judeu, meu amigo, ali como Palestina. Nossa, se eu vou tirar minha mercadoria toda, não cabe tantos retratos. Agora, você é do Líbano, de Beirute? Eu sou palestina. Minha cidade chama Haifa. Já vi falar? Já. Claro. Maravilhosa, linda. Nós saímos de lá 15 de agosto de 48. Minha mãe era libanesa. Nós fomos direto de Palestina, Haifa, para o Líbano. A esperança que era 15 dias, você vai voltar para a Palestina. Os 15 dias já passou 70 anos. Mas um dia a gente volta. Mas eu nunca deixei de voltar. Nunca. Você tem parentes lá? Tudo? Até minhas tias, meus primos. E vem só você com o seu marido? Meu marido é libanês. Seu marido é libanês? Eu sou eu palestina. Minha mãe era libanesa, era também prima dele, libanesa, de Sidon, uma cidade que chama Sidon, no sul do Líbano. E eu cheguei juntos para lá, eu nasci 25 de 11, no 43. Nós saímos de Palestina 15 de agosto de 48. Esta é a lentilha famosa, não sei se a senhora conhece. Essa lentilha maravilhosa, lentilha rosa. Não tem brasileiro que vai a restaurante árabe que não come arroz com lentilha. Sim, mas a lentilha é rosa? Esta lentilha... Mas é a lentilha do arroz com lentilha? Não. Ah, bom. Não. Eu só conheço a outra, marrom. Na hora que você coloca na panela, ela não precisa de panela de pressão. Você coloca na panela, desmancha, vira este cor amarelo, ó. Ela vira igual esse saquinho. Igual saquinho. Amarelo, vira amarelo, fica linda, maravilhosa. A gente faz questão de 8 minutos na panela. Você faz salada e faz sopa no frio. Se comeu uma vez sopa de lentilha, você não quer saber de outra sopa. E como é que você aprendeu tudo isso? Você já veio sabendo? Veio sabendo pouco, que tudo árabe que casa cai na sogra, né? Que a gente casa muito cedo. E tem que morar com a sogra. 13, 14 anos? Tudo nós casamos com... Agora minha sobrinha casou com 16, mas ela vai ficar 3 anos na casa de sogra. Porque a mãe assina a mulher como é que cuida de casa dos filhos, e a sogra assina como é que cuida do marido, e que comida que ele gosta. Ela sai da casa da mãe e vai morar com a sogra. E a sogra vai assinar ela, como é que faz isso. E a sua sogra que te ensinou? Minha sogra. Tudo que eu não sabia. E ela veio aqui várias vezes. Me ensinou tudo. Tudo que eu faço, eu agradeço ela e minha mãe. E você criou seus filhos com... minha filha, a Mina, aquela que você conhece, ela fala, a senhora proibida fazer esse sopa aqui, você vai me matar. Ela come panelona, leda. Eu vou tentar... Este aí é o tempero famoso, o tempero árabe, que todo mundo fala 7 temperos. Esse é o único tempero que o árabe usa na comida. Não tem outro. Único tempero árabe. O que leva nele? Canela, cravo, noz moscada, pimenta síria, pimenta branca, preta, pimenta jamaica. Esse é o único tempero que leva. Agora, o mais engraçado de tudo, gente... Já tem mais? Você quer que eu traga mais? Não, eu quero ver o que Me mais. Me falaram para trazer. Que é isso? Eu vou te mostrar, gente. Acho que a senhora conhece sal azedo. Não, esse lá não. Mas eu vou conhecer no final do programa. Sal de limão. Olha, sal de limão. Você não faz açúcar de cana? Faz. Na época de frio, lá não tem limão. O Líbano famoso de laranja de limão. Limão na época de calor cai no chão igual lixo. O que eles fazem? Eles fazem este limão, igual que você faz com açúcar. Vocês vão experimentar, você vai ficar... Uma vez que eu saí para fazer isso no outro programa, tem que ver. Acabou meu estoque com meia hora. É maravilhoso. Olha, bota aqui na mão, para você experimentar. A mão da gente mais limpa aqui. O pouquinho que você usa, já deu para você amar.
Ele é um tempero nas saladas Caramba, e é salgado mesmo. maravilhoso. Ele deixa a sua comida com sabor bom. Se você fez a E salada... tem um limão mesmo. Limão, puro limão. Sem sal. Sem sal nenhum. É só o limão? Igual açúcar. E este aí, o zátar. Você conhece, Zátar, né? conheço. Você já comeu minha esfirra lá na loja de zátar. Claro. Que todo mundo fala que é aquela erva maravilhosa. Cadê? Todo mundo procura o zátar. Agora você vai Mas eu sei, mas colocar, também você não vou ficar conhece. experimentando tudo. Já fiquei no Você tem sal que aqui. experimentar, olha. Agora, No gente, intervalo acho que de meu ninguém Deus, não conhece para. isso. Ninguém. Diz. Este bolinha que as maiorias hoje em dia na Belo Horizonte procura para colocar no pão, no bolo, na rosca, chama mahlab. Caríssimo, mas se coloca pouquinho, só pouquinho na massa grande, ele dá cheiro para outras casas. Maravilhoso. E é o quê? Um grão, semente, uma semente? semente. Chama dela mahlab. Agora, este aí, acho que o senhor conhece, caldo de romã. Ah, caldo de Roma eu conheço. Romã tá Romã. na crista Você da vai onda. ver Até que cosméticos delícia. agora se fazem com romã, sabia? Muito, muito. Contra o envelhecimento. Ó, não sei o que lá. tudo, até para curar uma ferida. O romã cura. Caldo de romã. Este aí é a pão de E folha que você se não for uma gosta. ferida, a gente faz o quê? Coloca com por romã? cima, como fosse Tipo um azeite? Coloca por cima de ferida. Não, sim, Ele mas eu se falo, só serve pra cicatriza. isso. Não serve pra Não, culinária. para comer. Não, isso é Pra comer culinária. também. A gente coloca na salada, no recheio de quibe, coloca no recheio de charuto, folha de repolho. Olha, Coloca no... Usa ele é igual- tipo um óleo? Não, é uma calda bem... Ah, não, é uma calda. E este pra- é pão, que todo mundo sabe, pão de folha. Já vi falar, né? Já, todos conhecem. E você faz tudo isso na sua casa? Faz isso. Claro, Helena, quem vai fazer? Quem vai fazer? Minhas Não filhas sei. já falaram. Se eu morrer, não faz doces e nem faz pão de folha. Porque é difícil fazer? Difícil. Esse feito não é uma travesseiro, redonda, igual almofada, na mão. Não feito como rolo, igual o outro, não. Ah, não? Se E esse- enrola no A gente faz ela massa fina, abre e coloca na almofada e começa a puxar. Ela tem que ser a tamanho da almofada. A gente faz sanduíche, como com Não, zata, como com usa eu azeite. sei, eu não sei como é que faz. Ninguém me disse que era numa almofada. Uma almofada. Almofada, aquela almofada que você coloca lá na cabeceira da cama, só ela Sim. redonda. Mesmo tamanho, tem que ser todas do mesmo tamanho. Você faz uma massa mais fina, ela mistura com farinha de semolina. Ela farinha de trigo com semolina. Você faz ela mais mole e passa na farinha assim e abre no rolo 2, 3 vezes, depois joga na almofada. E vai puxando com a mão. Por isso que ninguém vai querer fazer, né? Aí Porque ela dá falou um que eles trabalho não fazem. cão, Eles né? já falaram, não faz. Aí depois você joga num tacho. Como é que é tacho? Virado ao contrário. Sabe aquela tacho Sim. redondo? Que a gente frita peixe, faz as coisas. Tá. A vira assim, a É. boca pra baixo? Isso, a boca para baixo e por baixo tem fogo. Ah, tá. Rapidinho, você joga pouco daquela farinha que você fez, depois retira, um por um. E acabou. Melhor, né? Porque senão nós vamos ter um mercado aqui. Mas muito obrigada, adorei. Uma aula. Não é? Eu acho. Uma aula. Intervalo, pode ser? Além de Depois despertar o nosso apetite. Não é? Mas ela trouxe tudo também. Tudo Depois nada. da- Eu tenho 150 itens. Não, mas eu não imaginei que você fosse trazer 150 itens. Nossa. É uma figuraça. Olha só, intervalo, voltamos já já. Sem censura, no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então, olha, a Hannah quis colocar uma roupa árabe e colocou.
E agora está vestida a caráter. É linda a roupa. Gostei muito. Agora fica aqui para a gente conhecer o americano, o inglês. Tá ótimo. Senta aí um pouquinho, Rana. O Michael, me conta a sua história. Deixa eu ver se... tá aqui seu livro. Tropeços nos Trópicos, crônicas de um gringo brasileiro. Esse gringo brasileiro está no Brasil há quanto tempo? 28 anos. Quando eu tinha 33 anos, eu comprei uma passagem só de ida rumo a esse país distante que eu nunca tinha visitado, planejando fazer dele minha casa. Muita gente acha que foi um ato de coragem. Para mim foi um ato de desespero, porque eu não aguentava mais minha cultura americana. Tempo é dinheiro, todo mundo trabalhando o tempo todo. E decidi vir para o Brasil porque é onde acabam todos os fugitivos dos filmes de Hollywood. Além do mais, Tom Jobim, Jorge Amado e as cenas da Carnaval do Orfeu Negro me prometiam uma pátria com bem mais ginga e generosidade. E, de verdade, esse povo é muito mais generoso do que o povo americano. Então, cheguei aqui, comecei a fazer jornalismo, freelance. Mas você já era jornalista? Eu já era jornalista, trabalhava como freelance e trabalhei para Time, Newsweek, várias revistas e jornais americanos. Depois, para escapar mais uma vez, dessa vez da falta de criatividade do jornalismo, comecei a escrever crônicas para jornais brasileiros e acabei trabalhando para a Folha como colunista desde 2003. E essas crônicas são as maiores crônicas que eu escrevi na Folha desde 2003. E eu digo que eles são crônicas de um gringo brasileiro porque eu, como todo mundo aqui, é um gringo brasileiro, não é? Quer dizer, a gente não é gringo, mas a gente não é brasileiro. Eu não diria que eu sou mais... eu não sou mais brasileiro do que o americano, ou mais americano do que o brasileiro. Insisto que eu sou uma mistura. E até quando as pessoas me chamam um gringo, eu sempre digo, olha, eu estou aqui 28 anos, eu acho que se eu não fiz nenhuma assimilação da sua cultura, em 28 anos eu fiz alguma coisa errada. Então, eu me sinto uma criatura meio numa corda bamba entre duas culturas. Eu acho que todo mundo aqui sente um pouco disso. E o livro trata esse assunto, trata de minha vida no Brasil. Em Confissões, eu falo sobre minha relação com minha mulher brasileira, meus enteados, meus amigos, anedotas engraçadas que aconteceram, muito, muito cômicos. Qual foi o maior mico assim, que você já pagou aqui? Hã? Você já pagou um mico? Eu paguei micos, mas eu sou tão cara de pau que eu não acho que foram micos, mas muita gente não acredita que eu fiz essas coisas que eu contei no livro. Uma vez, eu posso te contar uma história? Eu adoraria. Uma vez eu tinha que pegar um boletim de ocorrência porque eu acabei com o meu carro, perda total do meu carro. Tinha que ir para a polícia rodoviária lá, 1 hora daqui a Avenida Brasil. Então, no caminho para o meu escritório, eu chamei um táxi na rua, perguntei quanto era e ele me deu um preço muito exorbitante. Falei, muito obrigado, mas não. E fui para o meu escritório e liguei para uma cooperativa de táxi e quem eles me mandaram foi ele. Sem por acaso. Eu não tinha notado que ele era desse cooperativo. Ele ficou muito chateado, achando que eu estava passando perna nele. Falei, olha, eu não sabia, se eu soubesse. Então a gente ficou meio calado até lá. Era 1 hora de viagem. Eu não falando nada. Era metade? Metade do preço. Eu aprendi pechinchar aqui. E quando eu cheguei lá, eu tentei entrar no prédio, mas a guarda, um robô, falou, bermuda, não pode. Então, eu tinha viajado 1 hora. Eu iria fazer o quê? Voltar 1 hora, depois voltar com esse mesmo táxi. Eu não tinha lugar perto. Então, com o meu sorriso meio amarelo, fui para o taxista, falei,
cara, estou num sufoco danado aqui, me empresta sua cueca. Já tem outra coisa. Eu pago o que você queria. E ficou feliz da vida. E eu não era um dos favoritos dele, obviamente. Mas ele viu uma moça entrando no prédio numa mini saia e ficou também indignado com essa burocracia. E essa cumplicidade entre nós convenceu ele me dar a calça dele. Só que quando a gente foi para o banheiro, ele descobriu que eu tirei minha bermuda, que eu não uso cueca. Por acaso, eu não quero entrar nesse assunto, porque isso é outra crônica, isso é outro assunto. Eu tenho minhas razões, né? Mas ele ficou... Direitos individuais. É uma coisa minha. Mas ele ficou assustado. Ele nem tocou na minha bermuda, nem queria tocar nele. Então, mas a calça dele, que era tamanho P, não cabia em tamanho G. Então, tudo ficou meio por fora. Só que eu coloquei minha camisa em cima e ficou andando meio como um pato passei pela guarda, que olhou para mim com, assim, que é isso? Mas consegui o boletim de ocorrência, depois troquei a calça com ele e... E ele ficou lá no banheiro? Ele ficou olhando, por favor, porque ele ficou assim... Ficou nu. Não, ele tinha uma cueca samba canção de seda. Ele era muito assim caprichado, como era o oposto de mim. Ele caprichou muito e eu não caprichei nem um pouco. E foi engraçado porque mostrou bom, na volta a gente, em vez de ficar calado o tempo todo, a gente ficou conversando uma beça e ele queria saber o que eu achava do Bush e eu queria saber sobre as pessoas e ele falou, tem muita gente que chega aqui com muitas histórias e eu queria falar para ele e alguma coisa assim, você vai contar essa história do como você me deu sua calça, mas ele falou, não, isso eu nunca vou contar para ninguém. E, inclusive, eu nunca vou usar, eu acho que nunca vou usar mais essa calça. Isso faz parte de uma das anedotas do livro e mostra como o brasileiro tem uma cumplicidade um com o outro por causa dessa burocracia e é generoso e tem um jogo de cintura. E eu aprendi a ter mais jogo de cintura aqui. Eu já tive um pouco, porque eu sou um pouco cara de pau desde o nascimento, acho. Mas fiquei mais ainda. Você sem saber nada do país? Nada. Eu não sabia nada. Por que o Brasil? Eu falei, é onde acabam os fugitivos nos filmes de Hollywood. Só por isso? Não, mas Tom Jobim... Também... Eu ouvi muito Frank Sinatra. E Frank Sinatra e Tom Jobim gravaram um disco junto. Fiquei encantado com esse disco. E li Jorge Amado, vi Orfeu Negro, que me encantou e... Encantou o Obama também. Não, Obama ficou indignado com Orfeu Negro. Achou... ficou? A mãe gostou. A mãe branca, mas ele tinha mais consciência política e viu que era caricatura do Brasil e não gostou. Você acha que você acompanha a política americana? O tempo todo. Eu escrevo sobre política americana para a Folha também, na secção Mundo. Você acha que ele vai ser reeleito? Depende do candidato republicano. Eu acho que tem candidato republicano? Tem candidato republicano? Não, eles são divididos. Eles se juntam e em volta de um desses 3 ou 4 candidatos, talvez, mas vai ser uma eleição muito mais apertada do que outra, e ele pode perder. E se ele perder, vai ter um outro retrocesso. Se ele ganhar, vai ser mais ou menos do jeito que está. Então, não tem muita coisa... Você acha que ele foi um avanço? Ele fez pequenos avanços, mas para progressistas como eu, ele fez muito pouco comparado com a gente achou que ele iria fazer. Ele foi, para mim, muitos outros progressistas, um grande desapontamento, porque ele fez concessões desnecessárias ao direito americano, o Congresso, os republicanos. Então, eu nunca era fã dele, não votei nele, mas, obviamente, eu preferi ele do que os outros. Mas ele sempre era centrista,
que fingiu que era progressista, mas não era. E quando ele chegou no governo, ele ficou até mais para centro-direita, por causa dos republicanos, empurrando ele para a direita. Agora, hoje em dia, ele está patinando entre o centro e centro-direito, e as pessoas na esquerda, progressistas como eu, ficaram desapontados. Então, eu não iria nunca votar mais nele. Mas também, obviamente, não. Os republicanos são muito piores. Muito piores. E o que você acha que tem no Brasil que você até não sabia, descobriu e que sem o qual você não gostaria de viver? Desculpe, eu não entendi. O que tem no Brasil, o que tem na cultura brasileira ou no jeito brasileiro de ser, que você até não conhecia, mas que não gostaria de viver sem isso na sua vida? Um jeito alegre, reverente, de protestar contra coisas que o brasileiro é muito especial, né? Assim, eu acho, 1 milhão na parada gay, 2 milhões na parada não sei o que lá, e aí quando é um assunto sério não vai ninguém. Tem umas esse coisas lado engraçadas, umas coisas brasileiras muito especiais, né? Assim. Bom, esse lado de passividade não me agrada muito. O brasileiro é passivo demais e deixa o governo e as pessoas em poder fazer o que eles querem. É muito raro que você vê manifestações na rua. Mas tem outro lado brasileiro que eu gosto, inclusive um lado muito informal, por exemplo, de te pedir alguma coisa. Quando você quer pedir alguma coisa aqui, nos Estados Unidos, a gente muito formal. Por favor, passar um prato. Ou, uma vez, quando eu cheguei aqui, eu perguntei para um amigo brasileiro, com licença, senhor, mas você se importaria muito se eu perguntar se eu posso abusar e perguntar se posso pedir emprestado um CD? Ele falou, meu Deus do céu, cara, por que você não falou, me empresta um CD? E eu aprendi a falar, me empresta, me passa. No capricho, quando eu queria uma porção generosa, não pode perguntar, por favor, pode me dar uma porção muito generoso, assim? Em vez disso, no capricho, assim, e veio no capricho. Essa coisa informal eu não gostaria de viver sem. E se eu voltar, eu nunca vou voltar para os Estados Unidos, mas, quer dizer, você nunca sabe. Mas eu iria ter mais folga. Aquela folga que eu mostrei com o taxista, eu iria levar de volta. Pra lá. E essa informalidade que o americano, que o brasileiro tem, que o americano Não muito tem. mais rígido. Henry, você viveu lá recentemente agora, nos últimos anos. Vivi, eu fiquei 2 anos morando em Los Angeles. O que você sente isso? Você sentiu essa formalidade? Com certeza. Aqui a informalidade o estilo de vida é outro, com certeza. Mas foi uma experiência muito boa. Que eu morei em Los Angeles, ainda que é uma cidade, eu acho que dentro dos Estados Unidos é muito distinta, sei lá. A maioria das pessoas que estão ali é por causa da indústria de cinema, então são pessoas do mundo inteiro ali em Los Angeles querendo ser ator ou atriz. E sei lá, são muitas pessoas diferentes e eu não estava lá para fazer isso. Você não estava lá para ser ator, nem nada. trabalhar em cinema? Nada, eu estava lá, por acaso a faculdade que eu fui fazer minha pós era UCLA, mas eu acabei vivendo lá um pouco daquele estilo de vida da cidade. Foi uma experiência muito boa, mas não é o tipo de lugar que eu sentia vontade de passar o resto da minha vida. Não? Não. E onde é que tem vontade de passar o resto da sua vida o inglês? Rio de Janeiro, com certeza. Quanto mais eu viajo, quanto mais eu fico longe do Rio, mais eu amo o Rio, mais eu tenho vontade de ficar aqui. Sei lá, agora com a minha idade jovem, aqui é o lugar onde eu quero estar, com certeza. E quando você vai para Londres, vai para a Inglaterra, você sente o inglês? Mais ou menos. É meio difícil eu me sentir o inglês, que eu vim para cá com 1 ano de idade. Por mais que metade da minha família ainda more lá e eu vá de vez em quando, sei lá, eu tô Mas o teu pai, você foi educado numa educação formal, né? Assim, Foi. Inglesa. Então, meu pai ele vem de uma família bem tradicional inglesa. E é engraçado, a diferença entre a minha família inglesa e a brasileira é gritante, assim, são 2 famílias bem diferentes. Então foi uma mistura assim engraçada, sei lá, meu pai é bem britânico e a minha mãe é cearense. E aí acabou sendo eu. Posso contar que ele é sir? Pode contar. Ele é um sir, o pai de Harry, não é?
Meu pai é um sir, mas ele não tem essa Mas é uma coisa tradicional inglesa. Sir é porque a nossa família ganhou esse título em 1660, que um membro da minha família ele doou um navio pro rei Charles, na época que a Inglaterra era meio que rival da Holanda, assim, eram rivais marítimos. Foi quando a Holanda estava vindo para o Brasil e colonizou Recife, uma parte ali do Nordeste. Aí um membro da minha família, ele doou um navio pro rei Charles e ele acabou ganhando esse título. Aí vai passando. Vai passando. E sempre pro filho mais velho. Então, sei lá, eu sou o filho mais velho do meu pai, então um dia eu vou ser um sir também. Você está preparado para ser um sir? Acho que não, né? Vai ser meio estranho, né? Um carioca sir vai ser meio estranho, mas... E você se sente totalmente carioca? Não 100%, né? Mas aí eu me sinto mais brasileiro do que inglês, com certeza. E quando você estudava, primeiro você mexia com o mercado de capitais, não é isso? Isso, eu trabalhei, meu primeiro estágio foi na White Martins, e aí depois o meu segundo estágio foi até na empresa do Marcel. E aí era mercado financeiro. Exatamente, uma corretora de valores, e ele aprendeu a parte operacional e de análise. Você estudou o quê? Você estudou economia? Não, eu estudei administração na PUC. E o que foi seu pós? Aí a pós foi em business também, com concentração em empreendedorismo. E aí agora você vai ser um empreendedor, finalmente? Vou. Eu trabalhei como corretor de bolsa uns 3, 4 anos. Não sentia que era aquilo que eu queria fazer o resto da minha vida. Foi legal e tal, mas eu não era, eu acordava todo dia de manhã e falava, caraca, será que é isso que eu quero fazer? Era todo dia a mesma coisa na corretora. Chegava cedo, vamos ler o jornal, como é que fechou a bolsa na Ásia? Como é que fechou na Europa? Aí o mercado caía no Brasil, qual é a história do dia? Um fundo coreano quebrou. Então, por isso que a bolsa caiu. Era todo dia. Não é todo dia a mesma coisa, lógico que não, mas não, sei lá. Varia o fundo, né? E o país do fundo que cai. Tem as variações ali, mas aí, sei lá, acabou que eu fui meio que ficando desanimado com aquilo, aí pedi demissão e fui morar fora um tempo e fiz a pós. Aí voltei agora, tem uns, 4, 5 meses. E a pós valeu? Foi muito boa. E como é que faz, assim, o que é típico do Ceará? Ceará ou Piauí, a sua mãe? Ceará. Ceará. Então, o que é típico do Ceará que pode misturar com inglês? Assim? Quando tem uma festa, tem coisas inglesas, tem bolo inglês e tem comidas cearenses, não? O inglês passa longe, a Inglaterra passa longe. Putz, não sei, que meus pais eles se separaram quando eu era muito pequeno. Então, e quando você vai jantar com seu pai, ele tende teve até um ano que foi engraçado, uma história que aconteceu, que tem um bolo que os ingleses comem, que é o pudding, que é um bolo que fica conservado 30 anos. Aí teve um Natal que passou a família toda junto, e minha mãe estava junto também, era brasileiros e... Se bem que de inglês só meu pai. Aí meu pai trouxe esse bolo que estava conservado há 30 anos e falou, vamos comer esse bolo. Aí os brasileiros olharam e falaram, você está louco, eu não vou botar isso na minha boca não, que está há 30 anos conservado. Aí eu falei, não pai, me dá, vamos comer, eu vou fazer a honra, eu vou prestigiar, eu vou comer o bolo com você. Aí acabou que só eu e meu pai comemos o bolo. Aí dia seguinte meu pai acordou mal da barriga, passando mal. E eu não tive nada, eu comi e fiquei bem. Aí eu falei, você... Virou a piada. Fajuta, não aguentou, né, o pudim. Virou a piada da festa. No dia seguinte era a piada da família, né, certamente. Deus, e você, Bruce? Bruce veio pra cá há quanto tempo? Nossa, muitos anos. Muitos anos. 65. Mas Período bom, hein? Pra chegar bom, aqui animado, né? Eu vim da Espanha, que era também bastante animada nessa época. Era muito animada essa época. Era muito animado. E você veio por conta de quê? Vim, bom, meu pai tinha vindo um ano antes, porque ele foi expulso da Espanha, onde a gente morava. Isso é uma longa história.
Mas a gente já tinha morado em vários países, então me Você acostumei nasceu com onde isso. mesmo? Nasci em Nova York. E me acostumei já a viver em países diferentes desde os 8 anos. Então nunca me senti assim um imigrante em lugar nenhum, apesar de que nos primeiros anos aqui no Brasil, obviamente, algumas coisas me surpreendiam, o que não deixa de ser agradável, porque eu gosto de surpresas, né? Isso incentiva o improviso, né, para você. Mas enfim, aí eu tive todas essas experiências. Seu pai fazia? Bom, ele era antiquário e na Espanha ele era sócio de uma empresa de táxi aéreo. Ele foi expulso da Espanha por um favor pessoal ao Franco. Quer dizer, ele tinha um amante, pronto. A amante, ele ficou amante de um homem, um senhor mais velho que era amigo do Franco. Então, essa história veio à tona anos depois. Ele foi expulso e a gente não sabia muito bem por quê. Aí ele foi morar em Marrocos, depois foi para Paris e acabou vindo para o Brasil. E ele era uma figura assim, aprontava bastante. E, enfim, foi por isso que eu vim parar aqui. Aí eu fiquei até 70. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16. Então, não vou nem perguntar o que você fazia, porque eu não fazia ainda. Eu já era músico. Já era músico com 16? Já, com 16 já era músico. Já, desde os 14 na Espanha eu já tocava em bailes e já ganhava meu dinheirinho. Nos bailes da vida, música. literalmente. Tocava inclusive, engraçado, eu não conhecia o Brasil, não conhecia nada do Brasil, mas já tocava músicas do Tom Jobim. Olha, Eu tenho uma Tom, lista, de novo. eu tenho até hoje assim uma lista das músicas que a gente tocava, era instrumentais e cantadas, né? E então era super eclético, tinha desafinado, por exemplo, tinha Take Five, tinha músicas dos Beach Boys, tinha Beatles, tinha Rolling Stones, era uma mistureba assim, dependendo da circunstância, do ambiente, do lugar que a gente tocava, fazia um repertório diferente. Aí cheguei aqui, já era música, aí eu arrumei uma outra banda aqui logo. E você foi tocar com quem quando você chegou? Quando eu cheguei, não, fiz um conjunto, tocava também, a gente tocava na época do Paysandu e o Boliche 300, era uma época assim, a garotada toda ia. E aí eu fui tocar com Marcos Valle e com Gal Costa, aí conheci o Macalé, fui tocar com o Macalé, e aí nessa eu fui para a Inglaterra. Porque o Macalé foi para a Inglaterra, e toquei com a Gal também, antes de ir para a Inglaterra. E lá eu me enturmei com os baianos, fiquei lá um ano e meio, assim, voltei com o Gil e fizemos uma turnê. E aí não consegui mais viver fora do país. Aí eu fiquei 72, mais ou menos, que eu voltei para cá. E decidi, mas ainda fiz uma tentativa. Voltei para os Estados Unidos, morar em São Francisco 2 anos. Mas eu cheguei à conclusão que o Rio de Janeiro, especificamente, é meu país. Né? Não sou nem brasileiro, não sou americano, não sou gringo, não sou nada, mas sou carioca. Apesar de ter assim, tenho muitos hábitos que não são cariocas. Não vou ver futebol, não jogo pelado na praia, mas sou pontual. Aí paro no sinal vermelho, essas coisas assim que não são muito carioca. Mas eu sou carioca. Vai até fazer o Rock in Rio. Estou dirigindo uma parte do Rock in Rio. É uma invenção nova, é uma coisa nova, chamada Rock Street. E isso aí, surgiu como ideia para ocupar um espaço que é tipo uma linguiça assim comprida na formação do terreno e vai ser... Este ano, é um projeto novo, né? Mas este ano o tema é Bourbon Street. Então, a rua é cheia de performance e de música. É uma rua que funciona 12 horas ou 14 horas por dia. Na verdade, são 12. E tudo pode acontecer? Tudo pode acontecer. Tudo. Vai ser uma delícia. Vai ser um improviso só, exatamente assim, a minha praia. É um improviso combinado? Ou se chegasse um Bruce... Com 16 anos, vindo da Espanha.
Já tocando, ele tocaria nessa rua? Ah, pode, claro. Se ele chegar para mim e dizer, eu quero tocar, eu vou dar um jeito para ele tocar, dentro de certos limites, né? Você tem que mostrar um certo talento e coisa. É um improviso aberto, assim, a novos talentos, digamos assim. Pode ser também. Eu tenho uma programação toda roteiro. Feita, tem um roteiro, tem tudo isso, mas é óbvio que durante um dia inteiro a gente tem tem uma certa folga para... Tem uma margem para o improviso. Tem uma margem para o improviso, que é muito importante, né? Claro. Muito importante. E pode descobrir, né, outros cariocas nova-iorquinos ou nova-iorquinos. Pode de tudo, pode até... Eu gosto dessa mistura de estilos, não necessariamente de nacionalidade, mas para se chegar um músico erudito, por exemplo, que quiser tocar um jazz, isso é uma das coisas que eu estou tentando promover também. Quer dizer, a gente se reapoderar da música erudita brasileira de forma a poder improvisar junto, de forma a poder colocar isso, colocar na roda, né, como a gente diz, pegar Vila Lobos e Guerra Peixe, pegar isso tudo para a gente poder... Que é justamente um recital que estou fazendo amanhã. Ah, é? É, no Furnas. Isso você não tem. Não tem, não sei. É isso. Esse é o seu mais novo? Esse é o CD mais novo, Esse é tudo Vila Lobos. Eu me lembrei da filha do Martinho. Esqueci o nome dela. Como é que chama, Cristina, a nossa pianista? Maíra. Maíra. Porque ela começou no erudito, né? E agora ela está no popular. Então você... Isso é um projeto retocando, que é reinventando a música erudita brasileira. Já está na metade. Toca também, toca amanhã. Então tá aqui. Fica ali no espaço de Furnas. Exatamente, no espaço cultural Furnas. Para quem mora no Rio, é ali. Para quem não mora... Para quem mora... CD é uma coisa assim, que hoje em dia a gente usa como quase cartão de visita, né? A gente dá para as pessoas. Você tem um bom motivo para jornalista entrevistar, né? Porque tem que ter um critério, aí fala tem assim... Tem que ter o gancho, tem CD? né? Tem que ter um gancho. Tem que ter o gancho. Aí fala, tem CD? Eu mesmo faço essa... Pergunta dezenas de vezes ao ano ou centenas. Meu fio de pesca é um monte de gancho. Parece aqueles fios que a gente pesca calamares, como é que chama? Lula, né? Que é um monte de ganchos. Você tem assim um currículo de ganchos. O jornalista adora um gancho. Eu adoro um gancho. Mas, olha só, eu vou fazer outro intervalo e vou voltar. Eu deixei para o final exatamente por isso. Porque sempre a gente recebe um e-mail, vocês já devem ter recebido, alguns de vocês pelo menos já devem ter recebido, dizendo, saiba as suas origens, e a gente está fazendo um programa de imigrante, é o país das origens, né? Que somos todos, né? Temos um iraniano, romeno, brasileiro, carioca, temos um inglês carioca, temos um nova-iorquino carioca. Acho que Hannah não. Hannah é uma palestina. Palestina árabe. Uma palestina árabe. Não fala nem, mas falou tudo jóia na hora que eu cheguei perto de você. Você falou se estava jóia. E jóia é uma expressão mineiríssima. Claro, aí. Encontrou mineiro e ele falou. Claro, e aí, aí. tudo jóia? Você não precisa perguntar de onde é a pessoa. Pode perguntar de que cidade, mas treino, é de Minas Gerais. Jóia. Não é? Mineiro. E temos um gringo brasileiro. Um gringo brasileiro. E nós vamos jogar tudo isso para cima do Ivan Sandini, porque ele tem um site, né? É um site, um portal, site. Que explica as origens, os brasões, e a gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então deixei para esse bloco exatamente esse. Você pode conhecer a sua origem, o brasão da sua família, não é isso? E se a família não tiver brasão? Bom, nem todos têm. Nem todos têm. Ou não, nem todos têm. Nem todos têm.
Esse projeto Imigrantes pesquisa antepassados dos brasileiros pelo sobrenome. O Ivan é de Canoas, Canoas, Rio Grande do Sul. no Rio Grande do Sul. Mora lá? Moro. O projeto Imigrantes surgiu há mais de 25 anos. Mais 28 anos. 28 anos. É. Uma coisa até Pouquinho. interessante. Eu morava em São Paulo, vim do Sul para São Paulo, e naquela época comprava-se telefone a preço de ouro. E quando saiu a bendita lista telefônica, eu fui conferir para saber se tinha saído certo. Sobrenome, nome, número e tal. E para minha surpresa eu encontrei 2 páginas e meia com o meu sobrenome. E eu não sabia que existiam parentes em São Paulo. E aí comecei a ligar para todo mundo, né? E ninguém sabia do nosso vínculo do Rio Grande do Sul. Ninguém sabia. Aí eu procurei mais investigar sobre o assunto. Vamos analisar, vamos investigar, vamos procurar. Uma dificuldade enorme para conseguir qualquer coisa. Não tinha condição, era difícil, era problemático. Os livros que existiam, muitos jogados às traças. Teve casos de locais que eu forneci, mandei recuperar os livros, microfilmei, dei uma cópia dos microfilmes, forneci até estantes de aço, porque as estantes de madeira estavam tão ruins, cheias de cupins, que iam acabar até com a capa do livro, né? Caramba. E em função Qual é a disso... origem de Sandini? Italiano. Aí, A sua, você sabia? Seu avô, seu pai? Qual era a sabia cidade? porque meu avô falava, mas eu não sabia mais detalhes. Que navio tinham vindo, quando tinham vindo, da onde tinham vindo. Eles falavam assim, superficialmente. Mas eu acho que é porque eles não tinham mesmo cultura para falar, não? No conhecimento não sei. Eu também tenho várias origens e não consigo saber quando Não, é que e tem, veio. tem também um detalhe. Depende da época em que vieram. Não tinha... Não esqueça que vieram fugidos. Evitavam falar. Alemães, principalmente, houve períodos que não falavam nem que eram alemães. Os judeus também não deviam falar, né? Porque tinham vindo... Não, mas os judeus já era uma situação diferente, porque uma grande parte judaica veio de Portugal. E na época da Inquisição veio a troca do sobrenome, acordo do governo português com os judeus, que comandavam a política econômica. Há novos cristãos. Sem Né? dúvida. Não, cristão E aí não. trocaram por árvore, flores, insetos, Ah, aranhas sim. e tal. E são o que a vieram- gente chama de cristãos Cristãos novos, novos, né? Exatamente. Mas, então, esses demais, porque os portugueses começaram em 1737, o registro oficial da imigração. Depois, alemães, 1824, que vieram para segurar a invasão espanhola. Com isso, com essas pesquisas, a gente foi descobrindo histórias também. O Rio Grande do Sul foi uma província espanhola por 13 anos. 13 anos. Com capital em Rio Grande, cidade de Rio Grande. Aí A foram, cidade do Rio Grande. foram trazidos os alemães para serem colocados uma parte na região beira-mar de Santa Catarina e Torres, no Rio Grande do Sul, e outra parte na região com a fronteira com a Argentina, Ijuí. Né? Por isso são tão bonitas as moças, né? Lá no Santa Catarina, né? Concordo. E aí, então, em função disso aí, começaram a haver a miscigenação, eu diria, das raças no Brasil. Depois disso, os italianos, 1870, que ficaram mais concentrados inicialmente em São Paulo, que era para substituir a mão de obra escrava nos cafezais paulistas, e depois as outras origens. Depois os holandeses, em Pernambuco. O holandês tem uma Por aí. história antiga. Os árabes que se espalharam por vários estados do Brasil. Todo o Brasil. Os árabes, mas um percentual muito grande de árabes entraram ilegalmente. Aí vai me perguntar por quê? Porque eles entraram via Argentina. O sul do Brasil, eu diria que uma grande parte foi por lá que vieram. E outra, depois, uma segunda etapa, vieram pelo centro. Porque o árabe descobriu que o interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, esses estados mais desenvolvidos da época, tinham necessidade de aquisição de produtos. E não tinha quase quem fornecesse. E eles poderiam fornecer. Aí começaram a surgir os primeiros árabes que faziam o comércio, né? Os mascates. Os Né? mascates. Mascates. Que depois acabaram se localizando com lojas e integrou todo Daí o o sistema. Saara, aqui no Rio, 25 de março, São Paulo. Mas eu acho interessante porque, assim, eu conheço cidades pequenas
no interior de Minas, que tem uma colônia árabe, assim, forte. Sim, sem Eu dúvida. fico impressionada, como é que eles foram parar lá, entendeu? Mas Sem ele- falar a língua, de jovens ainda, sem... Eles tinham uma grande vantagem. Eles eram comerciantes, eles cativavam as pessoas. E as pessoas acabavam gostando deles porque eles eram fornecedores e elas necessitavam. Qual é a mulher que não gosta de um vestido bonito, né? Claro, eles abriam aquela mala e era cheio de tecido. Exatamente. E só eles tinham. É. Só eles tinham. E assim foi. E veja só, eu estava observando, enquanto tu entrevistava, nós estamos aqui em 7 pessoas. Temos 6 origens diferenciadas, né? Por isso que o Brasil, essa diferença que é do mundo, do resto do mundo, eu não acredito. Por isso que aquele rapaz norueguês tinha tanta raiva, tem tanta raiva do Brasil. É. Que ele não queria misturar, não queria miscigenação. Aqui nós temos tudo. Você viu no manifesto dele, de 1.500 páginas lá, que naturalmente eu não li, os 1.500 páginas, mas algum jornalista leu, né? E eu li na Veja ou na Folha e tal, que ele tinha horror, né, disso. Ele tinha não, né? Porque ele está vivo. Sim. Ele tem horror da gente, nesse sentido, né? Do Brasil ser uma bagunça. O Diógenes, Falta lá, de o imaginação. matador. Hein? Falta de imaginação, né? O melhor lado da gente ele odeia. Eu, inclusive, eu desconheço qualquer país que tenha o número de origens que nós temos. Os Estados Unidos têm. Não? Os Estados Unidos também é misturado. Acho que sim. dessa. Tem, mas não tanto. Não tem que nem E nós. como é que Eu se não- dá o, eu não vou. como é que eu se não dá vou. o processo? Quer dizer, a pessoa Bom. te dá um sobrenome. Por exemplo, uma pessoa vai te pedir a origem do sobrenome dela. Ela tem, sei lá, 3 sobrenomes de origem. Aí ela te dá os 3. Sim, pode ser. Sim, aí isso, cada sobrenome tem um preço, é isso? Não, deixa eu explicar. Nós temos 2 setores dentro do projeto Imigrantes. Um é a relação dos imigrantes que vieram ao Brasil, com até 15 informações cada imigrante. Nesse registro de entrada, sempre era registrado o último sobrenome. Então, se a pessoa tinha 1, 2 ou 3 ou 4 sobrenomes, o registro De era entrada é o último. último. E os demais compunham o nome. Tá. E ela fornecia até 15 informações, porque elas não eram obrigadas a informar todas. Mas, junto com cada pessoa daquele sobrenome, daquela relação que nós fornecemos, sempre tem o local, o livro, a página e o número do registro da chegada ao Brasil. Por que isso? Porque se precisar de um documento oficial para a dupla cidadania, pode dizer naquele setor, abrir aquele livro, naquela página, naquele número, e em 1 minuto vai se encontrar. Ao passo que antes, levava-se 2 anos, 5 anos, 10 anos e não encontrava muitas vezes. Em função disso é que começamos a desenvolver essa pesquisa, esse trabalho que levou 10 anos para começarmos a colocar no mercado. Foi assim. E tivemos que contratar pessoas especializadas para identificar aquele tipo de letra que era feito naqueles livros de 1700, 1800, escritos à pena. Então, quem fui buscar? Professores aposentadas que tinham aprendido a escrever à pena. Foi a solução. Porque no início eu tentei colocar uma garotada digitando microfilme pro computador, foi um caos. Tivemos que jogar tudo fora. Tudo errado. Só não há possibilidade, então, em relação a quem entrou ilegalmente? Quem entrou ilegalmente, ou que não se encontre, ou que tenha sido perdido algum livro ou traças comido folhas. Mas pode também ter algum, porque tem uns casos, quer dizer, estou falando de uma experiência inteiramente não científica, né? De conversa meio de botiquim, assim. Então, por exemplo, eu sou Nagli, N-A-G-L-E. Teoricamente, eu seria Narle, pronunciadamente, ao pronunciar. Aí a pessoa chegava para fazer a imigração. Isso. E ela dizia Narle. Aí o cara escreve Nakle, Nagli, várias Não, coisas. aí que está um detalhe. Aí como é que isso Na aconteceu com os imigração- árabes, com os judeus e com todo mundo Não, que não é latino? Porque, Comigo, eu era Alessandro, virei Alexandro. tá vendo? Mas O sujeito achou que tinha Que era assim, né? Mas Eu, no cartório. eu, Hanna, virei Ana. É? Eu, Hanna, virei Ana. Ana.
Mas no Porque cartório eles aqui. escreviam como eles queriam. Né? Exatamente. A Berta No Loran cartório, também me Ana. contou muitas histórias assim. Então No agora cartório, deixa eu Ana. contar um segredinho Mas a no vocês. povo, não. No registro dos imigrantes da época, da imigração da época, quem fazia esses registros, inclusive eram pessoas que Dom Pedro determinava da corte, com cultura e com conhecimento dos sobrenomes europeus e asiáticos. Mas depois que isso se transformou para cartório, para registro principalmente dos filhos nascidos no Brasil, é que o problema se tornou trágico. Para ter uma ideia, 70% dos poloneses foram trocados os sobrenomes. Nós tivemos que montar um programa especial para isso, para podermos encontrar as variantes. Alemães, 30%. E o pior, nossos antepassados que vieram eram analfabetos. Não sabiam No conferir. meu caso, a minha avó, por exemplo, veio com 13 anos. Devia ser analfabeta, tanto em árabe quanto em português, com certeza. Ia conferir que já... aliás, até o final ela foi. Mas não podia dizer certo, né? Como é que ela ia dizer certo uma língua que ela... Como o Rano. Uma língua que ela não dominar, como é que ela ia dizer certo? Uma coisa certo, o que é certo? Porque tem a história de que todos os árabes que vieram, durante anos se falou que eles eram os turcos. E quase ninguém era turco, na verdade. Mas, Leda, você é sobrenome, que é seu? Sobrenome. Sobre seu nome árabe, não é não? Origem árabe. Nakhli. Claro. Libanês. Então, aqui virou Nakhli. Mas você vai falar Nakhli, a origem de seu nome, Leda Nakhli. Você tem caneta e papel, eu vou escrever em árabe. Você vai escrever porque eu tenho que ir para o intervalo. Como é que a gente acessa esse projeto? Projeto Imigrantes. Projetoimigrante.com. Estamos, felizmente, na primeira página do Google. Estão em todas. Atendemos hoje, além do Brasil, mais 86 países. 86 países. Europa, tudo. Europa, França e Bahia. Verdade. Ah, que delícia. Eu vou para o intervalo que eu preciso ter uma canja do Bruce, né? Não é justo. Claro, com prazer. Vamos explorar esse rapaz um pouco. Pode escolher. Esse carioca. Intervalo, voltamos já já. Sem censura no programa da TV Brasil. Nesse último bloco do programa, vou abrir mostrando, por exemplo, o Sandini fez o histórico, olha como é que ele apresenta o trabalho dele, né? Que faz a pesquisa, né? Te dá o sobrenome, aí você apresenta um histórico, não é? E tem também o brasão, a pessoa pode fazer, esse aqui é do Eduardo Barreto, nosso produtor. Olha aqui, e tem o brasão, bonito, né? Bonito a pessoa mesmo. pode enquadrar, né? Sem dúvida. E pode descobrir, é muito utilizado, deve ser muito solicitado para uma segunda cidadania. Mas daí entra aquela primeira parte que é a vinda do imigrante. Não pode ter sido comido pelas traças, né? A vinda do imigrante. E você fica sediado no Rio Grande do Sul? Sim. Em Porque Canoas? hoje com a internet, né? O mundo é todo Sem seu, né? dúvida, sem dúvida. Tá Vamos fazer. certo. Nós colocamos telefones VoIP para que as pessoas que quiserem falar com o nosso pessoal não gastem interurbano. Porque eram ligações do Brasil todo e do exterior. Tá certo. E é um sobrenome por consulta? É. Alexandre? Não, pode consultar mais, né? Sem dúvida. Claro, Quantos pagando quiser. individualmente por cada um. Quanto custa cada consulta? Da relação dos imigrantes, R$80. E o brasão é separado, tudo separado? Varia porque temos várias apresentações de brasões. Temos, inclusive, brasões em maquifes, em várias. A, B, Isso. tal, né? De ouro, de prata, de bronze, como as medalhas. Exatamente. Valeu? Olha, para mim é ótimo. Eu gostaria de dizer que eu sou hoje um brasileiro naturalizado, talvez até mais brasileiro que os brasileiros, porque isso eu escolhi. Carioca, como todos aqui se declararam, rubro-negro e mangueirense. Olha, carioca mesmo. E aí, Henry, valeu? Pô, com certeza valeu. Graças a Deus, pô, meus pais se conheceram no Rio há, sei lá, 30 anos atrás e
Graças a Deus eu fui criado aqui no Rio de Janeiro. Eu vou contar para todo mundo que entrevistei um quase sor. Pode falar. Eu adorei. Eu também adorei. Adorei. Eu queria aproveitar a oportunidade de mandar um abraço sua para Belo Horizontinos, que eles te amam. Oh, eu também amo Todo BH, mundo mandou um amo. abraço para você. Mande vários. E eu queria falar para as felicidades deles. A dona Hanna abriu mais uma loja na Cidade Nova. Dona Pra ficar Hanna mais perto. é característica dela, ela é muito boa. Abriu mais uma lojinha. Na Cidade Nova. O nosso Ai, lançou o livro, já lançou? Lancei, eu queria dizer para quem está interessado em comprar o livro, ir para o site do livro, é www.michaelkepp.com.br e ler algumas das crônicas no site e que Veríssimo me chamou um dos melhores cronistas do Brasil. Arrasou. Quem tá é- vendo? Cronista brasileiro. Eu não vou O discutir nosso isso. Bruce Henry, um nova-iorquino carioquíssimo, vai tocar amanhã em Furnas, não é isso? Vou tocar amanhã em Furnas. O CD está nas melhores lojas, uma loja perto de você, se você encontrar uma loja. E está tocando. E vai tocar aqui. Boa tarde, boa noite. Obrigado a vocês por terem vindo, a vocês por estarem nos assistindo. A reprise é 1h30 da manhã. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, vai lá você. Tocar alguma coisa então brasileira, não é isso? Pelo menos. Thank you.